Cuidado, jovens aventureiros. Espere, mestre dos magos, não pode nos deixar. Ele se foi. Puxa, eu detesto quando ele faz isso. Antigamente eu não gostava do Eric, mas hoje em dia, sendo adulto e tudo mais, eu entendo por que ele odeia o mestre dos magos, já que ele é um creticismo filha da... Depois desse meu pequeno acesso de raiva, sejam bem-vindos ao Grunge do RPG. Bem, se você não me conhece, meu nome é Luiz Eduardo, e se você me conhece, meu nome é Luiz Eduardo. Na verdade, a gente vai falar sobre um sujeito dentro do jogo do RPG que ele tem normalmente cerca de 3 nomes. O nome original dele era Dungeon Master, ou seja, mestre da masmorra. Eu já vou explicar porque que isso tem relação com o desenho Caverna do Dragão. Além disso, o mestre da masmorra normalmente também é chamado de mestre ou narrador. Isso vai depender muito do lugar onde você esteja jogando, ou melhor, a campanha, o tipo de campanha que você esteja jogando. O nome Dungeon Master vem da época em que o Kerry Gygax, junto com seus colegas, que fez o Dungeons and Dragons, o RPG de fantasia medieval mais conhecido até os dias de hoje, relativo com o RPG de mesa, ele simplesmente aproveitou e fazia os jogos de RPG baseados nos antigos Wargames, que eram aqueles jogos de tabuleiro maiores e antigos, que na verdade a intenção nunca foi seguir uma linha de fantasia, mas na verdade seguir uma linha mais realística até em alguns pontos. E aí, como que funcionaria isso? Os jogadores, como eu falei no vídeo passado, seriam os personagens principais, mas quem comandaria todo o resto, todo o universo de jogos, seria nada mais nada menos que o mestre da masmorra. Dungeon Master, mestre da masmorra, porque isso acontecia muitas vezes dentro de masmorras. Dungeons and Dragons, masmorras e dragões. Até aí, nada demais. Mas onde que entra o mestre dos magos nessa história? O mestre dos magos originalmente é um personagem do desenho animado Caverna do Dragão, e o nome dele original é Dungeon Master, que é uma referência ao próprio mestre de RPG, o cara que vai narrar as histórias. A gente já vai entrar nisso daqui a pouco, falando por que ele também é chamado de narrador. Então, primeiro ele foi chamado de mestre da masmorra, depois mestre e narrador. Falado isso, como funciona um mestre de RPG? O mestre de RPG, primeira coisa, você tem que aprender a ler muito. Mesmo que você não goste, você vai ter que aprender. Alguém vai ter que aprender a ler muito. Porque normalmente a função máxima do mestre é examinar regras e pequenos detalhes dentro do contexto do jogo. Isso são coisas um pouquinho mais chatas, mas que são necessárias para se ter um divertimento maior. Acreditem, tem muito jogador que quer aproveitar-se das regras, e é exatamente isso que acontece. O mestre, ele é uma mistura entre um diretor, roteirista e juiz, árbitro de futebol, se você quiser. Como assim? Ele vai ser o cara que vai controlar não somente a questão do que vai aparecer, mas como vai aparecer. É o mestre que vai ter que aproveitar, e muitas vezes você tem que utilizar um pouco da sua interpretação, literalmente falando, para fingir ser um personagem que você não é. Por exemplo, você vai ter que fingir ser uma mulher, você pode ter que fingir ser um elfo, você pode ter que fingir que você é dentro do próprio jogo, colocando esses personagens, né, na vida dos jogadores. Você também pode ser um bárbaro, você pode ser um necromante cruel,
Você pode ser um vampiro sucador de vidas. E isso é parte da história, porque na verdade o narrador ou o mestre, ele não tem um poder absoluto dentro da trama. Ele só tem o poder de conduzir os jogadores. Ele basicamente, ele funciona em alguns pontos também, sabe? E aí que vem a ideia do narrador, que é muito bacana, como aquele narrador de desenho animado que começa falando onde os personagens estão. Tipo, no episódio passado eles não estavam aí, daí de repente ele fala, não, eles estão aqui por conta que eles pegaram um desvio no caminho. E é assim que funciona. Ou até mesmo aqueles caras que começam um filme explicando como ele funciona. Como por exemplo, eu prefiro mais um livro para definir isso, mas o próprio filme do Senhor dos Anéis também é ótimo porque ele começa falando quem é Sauron, quem é o vilão que os personagens principais vão ter que enfrentar. Falado isso, o mestre ou narrador ou mestre da masmorra, ele não joga contra os jogadores. É uma ideia meio falha que a maioria dos jogadores tem, que é como se o mestre fosse um inimigo. Não, ele nunca foi e nunca será um inimigo. Ele quer contar uma história. Um bom mestre, um bom narrador, ele conta uma história. Se aquela história não tem aventura, você perde completamente a graça do jogo. Quer uma prova de como que isso é verdade? O personagem que todos amam em The Big Bang Theory não é o Leonard, não é o Howard, não é o Raj, é o Sheldon. O Sheldon causa a maioria dos problemas, ou seja, ele gera a aventura. Tá entendendo como é que isso é extremamente engraçado com relação à questão do RPG aqui? O narrador, ele tem todo esse problema para desenvolver uma história e por isso que ele não pode ser tratado como um inimigo. Porque na verdade ele também controla todos os personagens aliados. Ou seja, ele vai controlar os seus oponentes, ele vai controlar seus aliados. Ele basicamente também pode ser tratado como a CPU de um videogame. Como de God of War, de Last of Us, Red Dead Redemption. Porque nem todos os caras dentro do jogo são seus inimigos. Alguns são seus aliados e eles te ajudam a conseguir cumprir metas dentro do jogo. Falado isso agora, por que tem também esse termo narrador? O termo narrador eu acho que é um termo mais apropriado porque, como a gente já reparou, o RPG deixou de ser um jogo de combate apenas para se tornar um jogo de interpretação, tanto que role-playing game, jogo de interpretação de personagens. Mas, vamos lá. Quando surgiu o jogo Vampiro, a Máscara, começaram a surgir histórias em que o personagem principal não era um personagem benigno. Ele não era um herói, ele não era um ser cheio de virtudes. Ele, na verdade, era um ser com uma besta dentro de si. Quando eu falo besta, um ódio muito grande dentro de si, alguma força primordial e maligna que faria com que os personagens perdessem o próprio controle. Então, o jogador, o narrador, ele basicamente começa a narrar esse tipo de coisa, tentando criar o clima de terror ou horror apropriado para a sessão de RPG, no caso de vampiro, lobisomem e tudo mais. Então, deixou de ser somente uma história para ser uma história muitas vezes escrita, tanto que tanto Dungeons Dragons quanto Vampiro a Máscara tem diversos livros. E até mesmo Ryo Mizuno, um desenhista, acho que na verdade nem desenhista, acho que era mais escritor mesmo, um escritor japonês, criou o mangá e livros Record of Lodoss War baseado em uma campanha de RPG. Acredito que ele era um mestre, assim como Kerry Gygax também, que criou o Dungeons Dragons. Então a gente vê quão importante é essa figura do narrador, do mestre da masmorra, e por que ele normalmente é sempre comparado ao mestre dos magos. O mestre dos magos nunca poderia ter sido maligno, como algumas teorias da conspiração falavam. Ele na verdade seria o cara mais gente boa dali, vamos dizer assim. Especialmente porque a ideia não era apavorar o pessoal, mas sim trazer mais jogadores de RPG através daquele desenho. Não deu certo? Não deu. Mas nós brasileiros tivemos essa linda história que é Caverna do Dragão. E agora você sabe
como por que um mestre é chamado de mestre da masmorra ou narrador. Bem, eu vou indo nessa, até mais.